Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 21 de Mateus. E leremos este texto nos versos 28 a 32. Do 28 a 32. Mas que vos parece, disse Jesus. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao mais novo, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao mais velho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o mais novo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Espírito Santo, temos a certeza de que a vontade do Pai se acha expressa nesta palavra, e temos a certeza de que esta obra será feita porque o teu poder se manifesta em todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, na minha vida, depois de somar uma conduta moral que ao menos daria para iludir a minha consciência até chegar no inferno, eu descobri que eu era, contudo, um pecador definitivamente condenado. E a palavra de Deus tocou-me contundentemente com esta expressão: aquele que comete o pecado é do diabo. Eu resolvi tratar com Deus desta vez acerca do meu pecado, porque a minha única posição foi descer humilhado, reconhecendo que, não obstante ser membro de uma igreja então há muitos anos, não obstante ter um diploma de pastor de um seminário, não obstante ter uma folha de trabalho pastoral em diversas igrejas, a contento do povo, mas nunca a contento de Deus. A essa altura, eu vi que tudo estava perdido, porque eu também estava perdido, como pastor.
E a essa altura, clamei ao Senhor da minha humilhação. E clamei assim, dizendo: Deus, começa tudo, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E agora, o nosso assunto é o novo nascimento. Mas eu quero contar a todos os presentes uma das muitas experiências que tenho encontrado nas diversas pessoas. É bom observar, principalmente quando nós temos a convicção de que este púlpito seja de mármore, então a gente já tem um ponto básico para considerar tudo que não é mármore. Porque quando você encontra a experiência com a verdade, você tem condição agora para julgar o que não é a verdade. Às vezes, a coisa vem reluzindo como ouro, mas é latão. Deus não nos deixa confusos. E agora a palavra vai nos trazer mais esta verdade preciosa, mas eu quero citar um jovem. Eu preciso conversar com o senhor. Digo, como não? Quando esse moço começou a conversa, eu notei o seguinte: esse moço tem no fundo de seu ser, de seu caráter, uma sinceridade maravilhosa. E ele me disse: pastor, eu sou nascido num lar evangélico. Frequento a igreja desde o colo da minha mãe. Quando descobri na minha vida o pecado, eu comecei a perceber que a coisa estava errada. O meu tradicionalismo religioso não me levara a experiência alguma. Eu precisava de alguma coisa que resolvesse o meu problema. E depois, pastor, em boa hora surgiu esta mensagem do novo nascimento. Logo de início eu entendi que eu estava diante da perfeita solução do meu problema. Eu estava em face exatamente do que eu precisava. Aproximei-me desta mensagem, procurei compreendê-la, procurei ouvi-la com toda a atenção. E a certa altura, eu pude, pastor, também confessar que Cristo me atraiu, que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, e Cristo vive em mim. Mas o senhor sabe por que eu vim conversar com o senhor? Eu vim conversar com o senhor para lhe dizer que isto não mudou a minha vida. Para lhe ser sincero, isto não mudou a minha vida. E sabe o que mais aconteceu? Eu hoje me acho numa confusão tão grande, porque nas primeiras expectativas eu pensava que o tradicionalismo religioso me libertasse.
não resultou em nada. Agora vem esta mensagem de novo nascimento, abracei-a com todo o prazer, com todo o carinho, com toda a garra, e agora chego a esta conclusão, que também não resolveu o meu problema. O senhor não acha que nós devíamos conversar um pouco? O senhor tem alguma informação para me ajudar nesse ponto? Digo, tenho, moço. Enquanto você estava contando a sua experiência, eu estava percebendo o Espírito Santo falando ao meu coração. Olha aí, está vendo? Está vendo? No entanto, falta-lhe a experiência, na experiência, o ponto principal. Algumas pessoas estão me olhando e pensando, mas espera, Cristo não é traído. Morrer com Cristo, ressuscitei com Cristo. Cristo me fez milagre, não basta. Isso basta. Só que aí falta uma coisa chamada ponto de partida. Ponto de partida. E estou acostumado a ver na experiência, tanto minha como dos demais irmãos, e do povo em geral, que esta experiência que não surtiu efeito, está sempre faltando aquele ponto básico. Você sabe qual é? É o assunto que temos que tratar nesta noite. O ponto de partida para uma experiência de novo nascimento é a experiência de arrependimento. Se você não entender, ore a Deus para que te revele a palavra, porque diz o texto, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Deus abre o entendimento para que se conheça o que Ele quer dizer. E agora? Mas o que é o arrependimento? O arrependimento, na língua grega, se expressa por duas outras palavras, metá e noian. Metá é a transformação. E noian é mente, gosto, sentimento, emoção, decisão. Aborda todo isto aqui, no termo noia. Vontade está envolvida aí. É a mudança disso tudo na pessoa. O indivíduo não é capaz de realizar um auto-arrependimento. Mas ele é isso. E agora, vamos em primeiro plano definir esta expressão pecado. Em todos os apanhados da palavra de Deus, nós formamos uma teologia, e na formação dessa teologia nós encontramos definições que se acomodam em todas as expressões da palavra de Deus. E o pecado sempre foi definido, como já dissemos de um modo geral na Bíblia, como a atitude
de um ser moral, livre. A palavra livre aqui é livre-arbítrio. Livre para escolher. A palavra arbítrio significa direito, ou por outra, primeiro poder de escolha, depois direito de escolha e depois responsabilidade pela escolha. Pecado é a atitude de um ser moral e livre contra a vontade do seu Criador, contra a vontade de Deus. De modo que muitas vezes uma pessoa está contente com o pecado, mas está ofendendo a Deus com aquilo que bem lhe agrada. Nós temos pessoas que estão prosperando com a mentira. Nós temos pessoas que nem querem ouvir o Evangelho, porque se ouvirem o Evangelho, vão perder esse meio de progresso ou de prosperidade que está aí no seu hábito. E daí, outros casos de pecados em que o indivíduo prefere ficar nele. Prefere ficar nele. É João capítulo 3, verso 19, onde diz o texto sagrado, definindo a atitude de todo mundo com relação ao seu próprio pecado. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vemos aqui a definição desta atitude humana para com o seu próprio pecado. O indivíduo diz aí, eu peco porque eu amo o pecado. Eu tenho uma natureza perversa, mas concordo com ela, sou coerente com ela. Sinto-me bem com ela. É o que Jesus está dizendo aqui. De modo que o pecado é uma ação voluntária. Se não for voluntária, não é pecado. Agora aqui, a palavra de Deus nos mostra que é plano de Deus. Vamos ler o texto de Romanos 2,4. É plano de Deus levar todos os homens ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus emprega toda a sua benignidade, toda a sua bondade, todo o seu juízo, toda a sua repreensão, enfim, tudo para levar o homem, como disse a última expressão deste versículo, levar o homem ao arrependimento. Você saiu daqui, foi para longe de mim, diz Deus, e agora o teu único conserto é voltar aqui. Ah, eu nasci de novo, mas voltou aqui? Não, eu não voltei aqui, pois esse novo nascimento aí é falso. Não, mas eu aceitei a minha morte com Cristo. Isso tudo aí, você fez isto como uma declaração, porque você ficou sabendo a respeito do assunto, mas não é sua experiência. Porque se você tiver uma experiência real, você vem aqui, a palavra vir aqui, isto é, você se arrepende. E agora aqui, em Oséias 5,15, o Senhor Deus parece que toma uma decisão assim: vou me sentar aqui e vou esperar por você. E quantas vezes o homem tem se voltado para Deus, e Deus diz, esta sua prova é reprovada, porque não contém o arrependimento.
Você tem aqui uns pedaços de doutrinas certas, e você tem aqui a falta da doutrina fundamental, que é do arrependimento. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. O Senhor Deus ainda continua com esta expressão: e não venha para cá com o seu pecado, não venha para cá. Isaías 59:2, não venha, não procure se aproximar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Há pouco tempo um homossexual veio me declarar o seguinte: mas eu faço parte dos louvores do Senhor. Eu disse: você faz parte, é do outro lado. Que outro lado? O outro lado de lá, quando Deus disse que o seu pecado lhe separa do Senhor. Mas e os meus louvores? Eu toco bateria muito bem, pode tocar até violino, meu filho. O que você se lembre é que Deus jamais aceitou esta sua dedicação, porque o seu pecado lhe tem colocado fora da presença de Deus. E não adianta tentar voltar com estas seduções. Eu sei de gente que consagra, já não é mais cruzeiro, dólares e dólares. E Deus está dizendo: de que me serve esta contribuição? Em Isaías capítulo 1, nós temos Deus ali contando uma série de coisas, dizendo: vocês vêm aqui me oferecer o quê? E ele cita aí uma porção de coisas. Comparecem aqui no meu culto, vêm aqui com as vossas solenidades, sem o arrependimento, vocês não podem se aproximar de mim. Isaías 1:13 deverá ser o verso principal, mas esse texto aí é de 11 até 15, mas vamos ficar com o 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as suas luas novas, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus é onipotente, não é? Soberano. Deus é soberano, irmão? Soberano. Agora eu tenho aqui o soberano dizendo: eu não posso. Mas o que significa? É que esse soberano pode todas as coisas? Pode, mas ele disse: eu não posso. Ou ele está mentindo? Não, ele está falando a verdade. Ele é o onipotente que declara aqui: eu não posso. Há uma porção de textos na Bíblia onde Deus diz: eu não posso. Não posso mentir. Não posso suportar iniquidade. Se eu disser que eu posso, sabe o que vai acontecer? Não serei mais Deus, porque serei um pecador como o diabo. Mas ele não pode. Agora, meus amados, então o homem tem que ser levado a um arrependimento para se harmonizar com este Deus que não pode suportar iniquidade. No capítulo 17 de Atos, nós temos esta pregação que intima o mundo inteiro. Verso 30. Intima o mundo inteiro a se arrepender. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quem deve se arrepender, diz a palavra, todos.
Mas, Senhor, eu ouvi, compreendi, gostei, abracei. Fala tudo, mas não mudei, lógico, porque não começou do princípio, não começou do seu arrependimento. Eu sei que nós temos aqui nesta igreja pessoas que ouvem pregação do novo nascimento há 10 anos. Nunca tiveram esta experiência. Eu vou explicar para estas pessoas uma coisa agradável. Agradável. Sabe o que acontece? É que você é uma pessoa sincera. E por sua sinceridade, você não quer se lançar naquilo que você não pode ter segurança. Então faz muito bem deter-se, até que Deus venha em seu auxílio. Nós temos uma outra classe de pessoas que se desesperam e avançam sem refletir e não chegam a uma experiência. Agora, dos dois lados, quero dizer, nos dois casos, o problema é um só. É o problema do arrependimento. Se você ainda não tomou esta experiência, e há 10 anos que a está ouvindo e desejando, lembre-se que você ainda não havia descoberto o seu ponto de partida. O seu ponto de partida é o seu arrependimento do pecado, isto é, Deus, eu quero a minha libertação do pecado. E eu me lembro que um dia eu disse a Deus: o Senhor sabe que eu gosto do pecado. Como eu vou sair de uma coisa que eu gosto? Tem misericórdia de mim. E aí o tempo da mão divina entrar em ação. Se nenhuma pessoa pode se salvar sem esse arrependimento, Lucas capítulo 13, vamos ler os versículos de 1 a 5, onde o Senhor Jesus mostra que este arrependimento é sine qua non para a salvação ou para o novo nascimento. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos-lo afirmo, mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando o apóstolo João declara: há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte, geralmente a resposta que temos é esta: o pecado que é para a morte é aquele do qual a pessoa não se arrepende. E o pecado que não é para a morte é o pecado de que a pessoa se arrepende. De modo que um homem mata 10 e se arrepende. O outro rouba uma agulha e acha que por uma coisa tão insignificante não precisa se arrepender. É isto que a palavra de Deus então nos mostra aqui. O Senhor Jesus declarando que se vós não vos arrependerdes, esta lata chamada novo nascimento, sem arrependimento,
não é o novo nascimento bíblico. Não é o novo nascimento do Evangelho. Porque Deus começa uma experiência de regeneração pelo arrependimento. Nós temos uma irmã na nossa igreja. Se ela estivesse sentada aqui, eu ia colocá-la aqui em pé e dizer: você não vai contar o seu testemunho, eu vou contar o seu testemunho para você depois dizer se eu estou certo ou estou errado. Esta senhora disse que nasceu de novo, que ela aceitou a morte dela com Cristo e que ela havia sido ressuscitada com Cristo e que Cristo era a sua vida. Só que ela continuava no pecado. Então eu me lembro que um dia eu tive a oportunidade de dizer-lhe: não creio no seu novo nascimento, minha filha, porque você diz ter nascido de novo e continua vivendo no pecado. Quem sabe você deu uma melhorada no seu comportamento, mas continua vivendo no pecado. Ah, não, pastor, mas isso tem explicação. Digo: então vamos lá, a sua explicação. A explicação é que esta é a vontade do Pai, que eu continue assim no pecado. Vocês entendem onde é que está a manobra? Isso aqui outra vez é o talapelo para este falso conceito de soberania de Deus. Não, eu vivo no pecado que o Pai quer, é a vontade dele. A soberania de Deus está expressa que ele não nos quer no pecado. E ela, depois de passar por estas explicações, esperando convencer a todos, não convencia em primeiro lugar a si mesma. Porque eu lhe pergunto: quem está no pecado é santo ou é ímpio? É ímpio. O ímpio tem paz? Não tem paz. A gente está vendo o semblante descaído de Caim. A gente está vendo o semblante de angústia, não só na face daquela irmã, mas a gente está vendo. Não há paz. Essas explicações embrulham muito bem, mas não trazem paz. Teólogos malabaristas, capazes de torcer a verdade do Senhor, mas não trazem paz. O texto diz: se torcem, mas torcem para a sua própria perdição. Usamos de muita franqueza com esta irmã. Ela por várias vezes saiu de nossa casa pisando alto, tanto comigo como com a minha esposa, magoada. A gente tinha a impressão: ela não vai voltar mais. Passava uma semana, 2 semanas, dali a pouco estava lá de novo. E então tivemos que ajudá-la. Mas um dia esta irmã, nós estávamos em viagem, nos telefonou. Eu quero falar com vocês que eu descobri que eu não presto, que eu sou uma imunda, que eu sou uma perversa, com um manto da mais grossa hipocrisia que se pode pensar. Eu sou uma desgraçada, eu estou reduzida ao fundo do poço, eu não tenho para onde ir. Eu preciso da misericórdia de Deus. Pela resposta da minha esposa ao telefone, eu disse: parece que a irmã fulana chegou, né? Ela disse: está na porta. Está na porta. E meus amados, essa criatura encontrou uma transformação. E ela agora diz o seguinte: descobri
que a gente pode ser cristão sem novo nascimento, mas também a esta altura descobri que a gente pode ser um cristão com um falso novo nascimento. Aqui na nossa igreja, nós tivemos um jovem que, terminado um culto aqui, ele me chamou aí para um canto e disse: pastor, está acontecendo isso comigo. Eu abracei essa doutrina, eu abracei tudo isto, mas a minha vida não mudou, pastor. Jovem, é que você não partiu do seu arrependimento. Nós precisamos nascer de novo, mas partindo com o arrependimento, porque é do pecado que nós temos que nascer para uma vida fora do pecado. E então vamos partir daqui. Engraçado que esta irmã tem chegado à seguinte conclusão: que agora, na verdade, o pecado não é brincadeira. E que o novo nascimento leva-nos mesmo para o terreno da vontade de Deus, na qual nós temos que nos empenhar e nos preocupar e nos saturar, como o filho que se arrependeu e tornou-se um homem ocupado. Não aquele que concordou, você viu aqui, concordou, mas não obedeceu. Esse não tem o que fazer. Talvez arranje algum serviço para destruir, mas para edificar não. E agora aqui, nós vamos abordar este ponto da palavra de Deus. Existe um arrependimento humano. E este arrependimento, meus irmãos, não vale nada. É um arrependimento que não muda. Sempre me ocorre uma cena, pastor Carneiro, que há muitos anos viajando aqui por esse nosso Paraná, sem asfalto, viajávamos num ônibus, e a estrada péssima, e inclinando-se para aqui, inclinando-se para ali, e soco e mais coisa. E entrou no ônibus um cidadão com uma pasta, dessas pastas alta assim, quadrada. Não sei se estava pesada, mas de certo estaria, porque eu vou continuar a história. O ônibus lotado, e este senhor muito conversador, muito falador, e cumprimentou a todo mundo no ônibus, né? Já se vê que era um homem muito extrovertido. E ele chegou com aquela pasta, parecido com a pasta do Zeli, e colocou em cima no bagageiro aquela pasta. E vamos de ônibus, e sacode daqui, sacode dali, a pasta despencou de lá de cima do bagageiro e vem na cabeça do passageiro que estava aqui do lado de fora do banco. Pã! Foi ao corredor. O homem de lá viu: oh, meu amigo, eu sinto muito, o senhor me perdoe, o senhor me desculpa, mas que coisa, mas imagine, e pegou a pasta. O senhor se feriu? Não, está doendo um pouco, não é, mas parece que ela não pegou de canto, né? Felizmente, né? O senhor me desculpa muito, viu? E pegou a pasta e colocou lá no mesmo lugar. E os solavancos, de novo, endereçam a pasta à mesma cabeça. E lá vem o homem todo sentido, entenderam? Todo magoado, todo triste, eu sinto muito. E pois não, e o que aconteceu? Não, parece que ainda não veio de canto, né?
Tá bem, então, tá bem, tá bem. E quando o homem foi levantar a pasta, o cidadão ficou em pé e disse: meu amigo, o senhor não está sentido, não. Porque se o senhor estivesse sentido, o senhor não poria mais essa pasta ali em cima. O senhor está certo que colocando ali novos balanços do ônibus, a pasta vem de novo para a minha cabeça. O senhor não está arrependido, não. O senhor não está sentido, não. Você entende o que é isto? Sentimento não é arrependimento. Lá em casa a mulher briga com o marido, dirige-lhe uma porção de ofensas, depois ela sente aquilo e vai lá para o quarto chorar. Chora. E depois, de manhã, à tarde, temos um novo encontro, uma nova briga, e ela continua fazendo tudo aquilo contra o que chorou de manhã. Isso é do lado da mulher, é do homem também. Ele sai de manhã, não é? Ele deixa uma briga feita e vai para a rua dizendo: eu estou tão sentido, estou tão magoado, ofendendo a minha esposa, a mãe dos meus filhos, uma pessoa que eu devia amar, não é verdade? E fica tão constrangido, chega até, passa o semáforo sem observar, não é? Tão aborrecido, dali a pouco erra até a porta do escritório onde teria que entrar, e isso tudo de aborrecimento, por causa daquela... E quando volta à tarde, nova briga do mesmo jeito, porque o arrependimento não é sentimento, o arrependimento é mudança. A palavra está dita aí, é metanoia, que significa mudança mesmo. O arrependimento não é o novo nascimento. O arrependimento é a base onde Deus começa a obra do novo nascimento. O nosso arrependimento não subsiste. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versos 30 e 31. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Você pode notar nesse verso 31 que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus a fim de conceder. Aí diz a Israel, foi bom falar a Israel, porque Israel é o povo que está a esta altura em maior contradição com Deus, porque acabara de crucificar o seu filho. Mas o arrependimento é dado também aos maiores inimigos. Aparece no capítulo 6 de Atos, versículo 7, uma expressão nesse sentido que vale a pena se destacar aqui. Crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esses muitíssimos sacerdotes aí era daqueles que participavam da condenação do Senhor Jesus Cristo desde lá do Sinédrio, e que vinha persuadir a multidão a gritar: crucifica-o, crucifica-o, lá na audiência do governador Pôncio Pilatos. Mas aqui diz a palavra, eles também ganharam o arrependimento, e diz o texto, vieram obedecer à fé. São vidas realmente mudadas, porque foram regeneradas à base de arrependimento. No capítulo 11, verso 18 deste livro de Atos,
diz-nos que este arrependimento é dado a todo mundo. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eu tenho aqui no fim desse versículo toda a explicação do que tenho procurado argumentar nesta noite aqui. Você notou aqui arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Você entendeu? Para se chegar a esta vida, tem-se que passar pelo túnel do arrependimento. Mas alguém quer chegar lá sem passar por aqui. Quer a vida sem o arrependimento. É isso que está transtornando muita gente. O Senhor me mandou pregar isto aqui, dizendo: você que tem abraçado um novo nascimento, não chegou a uma experiência satisfatória. Lembre-se que o que lhe faltou foi partir deste ponto chamado arrependimento. Porque aqui diz o texto que o Senhor deu arrependimento para a vida, o negócio deu certo. E agora, como Deus nos dá este arrependimento? Em primeiro lugar, é a pregação do Evangelho. Do Evangelho. Marcos 1:15. É a pregação do Evangelho em primeiro lugar. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem. Agora, este Evangelho, nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque há muitos evangelhos. Cada anticristo tem um evangelho. Nós hoje estamos numa época em que estes anticristos se têm multiplicado assombrosamente. E cada um deles tem um evangelho. Mas agora nós estamos querendo falar do Evangelho de Cristo. Romanos 1,16. Este Evangelho de Cristo é o autêntico. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Primeiro do judeu e também do grego. Amém. E então, qual é mesmo o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é aquele que, ao ser pregado, revela uma pessoa. Uma pessoa. Se esse Evangelho revela o pregador, não é o de Cristo. Se esse Evangelho revela a cultura do pregador, não é o de Cristo. Se esse Evangelho é um entretenimento para o auditório, não é o de Cristo. Bem-aventurados os pregadores que pregam Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Não achou? Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A Cristo. Eu estou agora apresentando a vocês uma pessoa. Esta pessoa é Cristo, o único que pode levar-nos ao arrependimento. E agora então eu quero destacar este ponto. Quando você ficar sabendo quem é o Senhor, você vai ter o arrependimento. Isaías capítulo 6, versos 1 e 5. É o conhecimento do Senhor que nos leva ao arrependimento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías conhecia muita teologia, profetizava muita coisa importante, mas naquele dia, diz o versículo 1 aí, que quando ele viu o Senhor, você sabe quem foi mesmo que ele viu? É o verso 6. Eu não sei qual é a pessoa que seria capaz, neste momento, em que se chegasse aqui com esta notícia, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil vai se apresentar aqui para cumprimentar a cada membro da igreja. Então, imediatamente, você pensaria em como se apresentar, como você está. Eu sei que há pessoas aqui tão briosas que prefeririam não ter um encontro com o presidente, porque não estão em condições. Foi isto que o profeta Isaías reconheceu, disse: quando eu vi o Senhor, eu pensei em mim. Eu pensei em mim, mas não considerando que eu estava apto para estar na sua presença. Eu me considerei um desgraçado, eu me considerei um humilhado, eu considerei um homem sob um ai. E ai de mim, não é ai não é ai de AIDS, não. É ai de mim mesmo. Quem sabe você não tenha chegado ao arrependimento, porque entendeu que este evangelho seja uma engrenagem que a gente entra nele, não é? E fica aí. Este evangelho, primeiro nos traz esse conhecimento do Senhor, que nos leva a pensar em nossa situação, em nossa posição. E eu estou me lembrando de Paulo aos Filipenses, quando ele conta a sua experiência. Ele disse: quando eu cheguei, capítulo 3, versos 7 e 8. Quando eu cheguei a conhecer a Cristo Jesus, o Senhor, ele disse: eu pus tudo de minha vida e do meu ser e do meu tudo ao preço de lixo. Aqui é o homem humilhado, é o homem arrependido. 3, 7 e 8, Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O livro de Jó é todo um enredo de um homem sem arrependimento, procurando viver uma vida de justiça. Um homem sem arrependimento, debaixo da sua justiça própria, querendo persuadir a este Deus para que o aceitasse como ele era. Mas em Jó 42, 5 e 6, o verso 5 disse que Jó disse: agora tudo mudou, porque os meus olhos se abriram e eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo, eu estou te conhecendo, Deus. Agora, quando eu te vi, eu penso em mim. Veja bem aí o texto. eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não era isto que ele pensava de si mesmo. Ele pensava que Deus é que era abominável e que Deus é que precisava se arrepender. Mas quando ele chegou a conhecer esse Deus, ele se reconheceu abominável e também achou o caminho do arrependimento. Você quer fazer isto? Curve a sua cabeça nesta oração. Curve a sua cabeça nesta oração. Eu sei que há muita gente falando aí de revelação, de revelação, de revelação. Você está precisando da revelação de Jesus Cristo. Para que o momento que você encontrar com Ele,
você vai jogar a sua cabeça no pó, a sua face na cinza, você vai se abominar e você vai ser uma nova criatura de verdade. Ore ao Senhor nestes termos. Meu Deus, concede-me a revelação de Cristo pelo Evangelho, para que eu tenha o arrependimento e uma experiência real contigo. Em nome de Jesus. Amém.